Olá, olá, você que acompanha o RDTV, o programa de TV Web do site RD News, o portal de notícias de Mato Grosso. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia da informação. Como aumentou nessa pandemia, como aumentaram as demandas, como aumentou a utilização das redes sociais, da internet, de equipamentos, de aplicativos, de toda essa gama que a TI traz para nós, né? Então, o nosso convidado de hoje é o Léo Stefan, CEO da L2 Inova. Léo, obrigada por estar aqui conosco. O Léo, gente, publicou recentemente um artigo no site RD News falando sobre aumento de arrecadação municipal sem aumentar impostos, usando a TI. Antes da gente entrar direto nesse assunto, Léo, que é uma chamadinha principalmente para os gestores, tem muitos que são novos aí na gestão municipal, Claro. né? Eu queria que você fizesse uma avaliação desse panorama que a gente vê, né? Desde o ano passado para cá, com a pandemia, com a necessidade das pessoas trabalharem em casa, de aulas online, estar todo mundo fazendo tudo ou quase tudo online, né? Qual a avaliação, o que isso trouxe para vocês no mercado? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né? Um assunto muito importante para a gente tratar. Infelizmente, né, a pandemia está aí, prejudicando negócios, levando vidas, mas para o setor da tecnologia foi um ano muito produtivo, de alto crescimento, né? Eu costumo dizer, a pandemia ela veio para distanciar, né? Promover o distanciamento social, e a tecnologia ela veio para aproximar, para buscar novas alternativas, né? Então a gente vê uma crescente nos deliveries, nos aplicativos, né? Isso no mercado privado, utilizando cada vez mais do uso da tecnologia para promover reuniões, né? Hoje os escritórios virtuais ficaram cada vez mais populares, né? Empresas que tiveram que promover esse distanciamento tiveram que fazer uso da tecnologia para poder aproximar esses colaboradores de forma virtual, para poder ter um ganho, né, de eficiência, porque o home office geralmente, né, nem todo mundo consegue se adaptar, né? Estar em home office não quer dizer estar em casa não disponível para o trabalho, né? Então as empresas tiveram que se adaptar e a gente evoluiu muito nesse segmento, né? Eu costumo dizer que a gente deu um salto aí, pelo menos umas 5 décadas aí, em um ano, né? A gente evoluiu muito o setor da tecnologia. A alta demanda, né, inclusive trouxe uma escassez profissional para o mercado. Então, os profissionais de tecnologia estão sendo cada vez mais requisitados, né? É uma dificuldade encontrar a mão de obra. Então, assim, isso também para o setor público é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para o setor público. A gente vem acompanhando o governo federal, por exemplo, ele em 2019, 2020, eles lançaram um decreto de digitalização do serviço público, né? Então tem um decreto do governo digital, que o objetivo é, até 2023, digitalizar 100% dos serviços federais, né? Tudo isso colocado em nuvem, plataforma, acessível a todos os cidadãos. Isso traz uma economia absurda, né? Traz uma economia absurda para a máquina pública, né? E esse valor pode ser investido em outras áreas, né? Então a tecnologia ela é uma grande aliada da gestão pública e também da gestão privada. A gestão privada, em via de regra, usa-se muito mais a tecnologia, né? A questão do empreendedorismo, do mercado, da disputa acirrada desse mercado, né? Faz-se uso muito mais da tecnologia. Mas eu acredito que com a digitalização dos serviços públicos, né, o governo federal promovendo um avanço, algumas prefeituras já estão caminhando muito nesse sentido. Eu imagino que isso possa reverberar, né, e popularizar entre as prefeituras. A gente vem de um ano de novos mandatos, né, de algumas reeleições, mas que foi um mandato que se inicia num período muito turbulento. Então, é preciso lançar novas ideias. É preciso buscar novas alternativas, né? E a tecnologia é uma grande aliada para tudo isso. O que a gente percebe, e até eu queria saber com você, esse crescimento na gestão pública, ele foi nessa proporção do que foi na gestão privada? Porque o que a gente percebe é que, infelizmente, há muitos entraves, né? Na gestão pública, para se contratar um serviço como o de tecnologia da informação, há todo um trâmite, tem toda uma legislação a ser cumprida.
licitações, muitas vezes, né, dependendo do volume do serviço que vai ser prestado. Então, assim, houve já algum crescimento, né, nessa proporção ou se espera que isso ainda aconteça, Léo? Existe um avanço, né? Existe pelo menos uma boa vontade já da desburocratização. Alguns governos, alguns estados têm buscado criar hubs de inovação e as famosas GovTechs, né? Que são empresas de tecnologias voltadas para o governo. Cresceu-se muito, né? Hoje nós temos aí serviços exponenciais sendo popularizados entre as prefeituras. Mas há muito ainda para se avançar, né? É preciso que os governos e as prefeituras olhem para a tecnologia como uma aliada da sua gestão. Existem várias maneiras de se utilizar a tecnologia para dar mais celeridade. Isso traz o quê? Qualidade no serviço público e um avanço para o próprio servidor, quanto à prestação de serviço para o cidadão. Então, ganha as duas pontas, tanto o servidor quanto o cidadão, porque isso traz celeridade, qualidade, economicidade acima de tudo. E são preceitos, né, que são pautados na própria lei da licitação, que é o que você precisa prover, né, promover ao município, ao contratante, alguns parâmetros como esses, né? Existe um avanço, né, está para ser votado, que é a lei de licitação, né? Então, assim, está se buscando uma maior, né, facilitação para a contratação de serviços de tecnologia e inovação para governos. Então, estamos caminhando para uma desburocratização. É óbvio que precisa se haver, né, os órgãos de controle precisam continuar se atentando às contratações, mas a gente não pode ainda utilizar aquele método arcaico de contratação, tão burocrático, e o que a tecnologia permite é justamente essa questão de celeridade, agilidade e qualidade, né? Então é importantíssimo que a gente caminhe para essa desburocratização. Agora falando até, inclusive, voltado para os gestores que assumiram, que foram reeleitos aí, como aumentar a arrecadação municipal sem aumentar impostos, utilizando a tecnologia da informação? Há alguns anos saiu uma capa, né, da The Economist, que ela fez um retrato de uma capa dos anos 90, onde as petrolíferas, né, eram as grandes vedetes, né, as grandes companhias do mundo nos anos 90, nos anos 2000. Hoje, as maiores companhias do mundo são companhias de dados. Facebook, Amazon, né, Google. O que elas têm de tangível para vender? Dados. Não tem nada tangível, né? Então, existe até uma analogia que diz que dado é o petróleo da era moderna. E os dados estão aí para serem utilizados, né? Os dados usados de fonte pública, eles são legais e todas as companhias, empresas, pessoas privadas e públicas podem utilizar esses dados, né, para dar celeridade e dar maior qualidade no seu trabalho. Esses dados utilizados a favor do serviço público, das prefeituras principalmente, eles ajudam muito, né, na tomada de decisão. Você tomar uma decisão baseada em dados é fundamental para que você tenha uma maior qualidade do seu serviço. Eu posso até citar um exemplo agora a nível federal, onde o governo federal, no ano passado, ao disponibilizar o auxílio emergencial, e foi notícia no Brasil todo, onde diversos profissionais, né, das Forças Armadas fizeram uso do benefício, né, do auxílio emergencial, sendo que as regras não permitiam que eles utilizassem. Então, faltou inteligência para o governo federal ao cruzar esses dados, como quando a gente vai abrir uma conta no banco, por exemplo. O banco diz que se você tem um nome no Serasa, no SPC, existem alguns entraves que diz, olha, você tem esse problema, eu não posso abrir uma conta para você. Então, deveria o governo ter utilizado a informação que ele detém, dos próprios colaboradores dele, e ter travado esse auxílio emergencial. Então, a gente evitaria muito isso. Como fazer isso? Utilizando o Big Data, utilizando a informação, a tecnologia. Então, a tecnologia, nesse momento, teria ajudado muito o governo federal a evitar um escândalo e evitar a evasão de um dinheiro, de um auxílio emergencial, destinado a pessoas que não necessitavam, ou pelo menos não cumpriam as regras naquele momento.
digamos, convencer um gestor municipal a investir, por exemplo, no Big Data? Explica para a gente um pouquinho o que é o Big Data e como ele pode se beneficiar disso também, como, né, até para prestar contas à população, né? Primeiro ponto é a questão cultural. A gente tem uma barreira cultural muito grande aí para romper, né? O gestor público, ele, na maioria das vezes, ele está preocupado com coisas muito pontuais ali, correto, né? É o posto de saúde, é o buraco na rua. É o que aparece que é cobrado, né? É o que aparece que é cobrado, né? Tem até um ditado que diz que saneamento não dá voto, né? E é fundamental, principalmente agora com o marco do saneamento. Então, os prefeitos deveriam se atentar, né? Porque vai ter o marco do saneamento que entra em vigor agora e traz uma série de regras e onde os municípios precisam avançar. E a tecnologia também vai ser fundamental para esse momento. Mas o Big Data, ele é fundamental para ajudar nesse enriquecimento. Por exemplo, hoje, existem muitos municípios, em todos os municípios, o IPTU social, né? Alguns municípios dão outros nomes, mas é isenção de IPTU para determinada faixa da população. Como eu usei o exemplo dos profissionais do Exército, existem pessoas que, num determinado momento, eles tinham aquele benefício, estavam enquadradas naquele benefício do IPTU. Porém, eles podem ter mudado de faixa de renda, eles podem ter empreendido, então eles podem ter tido uma série de evoluções financeiras e continuam com aquele auxílio. E que não é devido, né? É irregular. Como utilizar isso? Utilizando o Big Data, cruzando informação, justamente dizendo, olha, essa pessoa, ele não tem só um imóvel, ele tem 2, 3 imóveis, ele tem uma fazenda, ele tem um caminhão, ele tem um avião. Então essa pessoa não está mais elegível àquele tipo de benefício. E isso a gente consegue dar celeridade através do Big Data, através da informação, através do cruzamento de dados. Então a tecnologia ela é fundamental para esse momento, né? E hoje os municípios, a gente tem encontrado essa realidade em municípios paulistas e agora aqui realizando esse trabalho em Mato Grosso, infelizmente, uma realidade quase todo o Brasil, né? A desatualização na informação. Existem inúmeros cadastros de IPTU, de pessoas que estão devendo IPTU numa cidade, que a prefeitura não consegue cobrar porque ela às vezes não tem o CPF daquela pessoa, ou não tem o endereço completo daquela pessoa, ou um telefone, ou informações completas daquele cadastro, atualizadas, para poder efetuar aquela cobrança, e uma cobrança devida. A gente não está falando em aumentar impostos. Eu estou dizendo que os governos precisam utilizar a tecnologia para melhorar essa eficiência, justamente para não aumentar imposto. Principalmente nesse momento pós-pandemia, onde muitas pessoas perderam empregos, onde muitos empreendedores perderam as suas empresas, clientes. Então a gente vive um momento de muita incerteza. A única certeza é que a tecnologia pode ser uma grande aliada e deve ser usada cada vez mais pelas prefeituras. Esse cruzamento de dados pelo Big Data, por exemplo, ele pode ser feito com dados obtidos entre instituições? Porque eu pergunto por quê. A prefeitura ela tem um número de dados ali que às vezes está desatualizado, mas às vezes tem os cartórios que estão com atualização ou tem uma outra instituição que presta algum tipo de serviço que está com atualização. Esses próprios burôs de cobrança, o Serasa, Experian, enfim, às vezes eles estão mais atualizados que o poder público. Isso é porque eu sei que às vezes também é necessário haver um termo de cooperação. E como facilitar ou como chegar nisso, Léo, para utilizar justamente essa ferramenta? Excelente. Existem muitas maneiras, né? Você citou vários exemplos de birôs de dados. Serasa, tem o Boa Vista, enfim, Neoway. Existem muitas empresas que fazem uso de Big Data, né? E estão com essas ferramentas disponíveis no mercado. Os cartórios, por exemplo, é possível que as prefeituras façam uma parceria com cartórios para fazer esses cruzamentos de informação, né? A gente promove também isso através da tecnologia, né? Mapeando esses dados e enriquecendo essa base, justamente para trazer mais eficiência. A gente está realizando um estudo em Mato Grosso e a gente conseguiu um número bastante alarmante, né? Então a gente encontra
em média, né, não só no Mato Grosso, mas em alguns municípios brasileiros, mais de 60% de déficit na informação municipal com base na atualização do cadastro municipal. Por exemplo, a gente está fazendo um estudo para alguns municípios aqui, e o município A, ele tem na base dele, eles nos mandam essa informação, né, e eles têm cadastrado na base deles mais ou menos 900 empresas cadastradas em sua base, que pagam alvará, empresas que estão em dia, emitindo nota, empresas ativas, que é o que realmente interessa para o município. Nós recebemos essas informações, cruzamos esses dados com fontes públicas, fizemos uma higienização, uma limpeza. Desses 900 cadastros que eles nos enviaram, a gente encontra, em média, 10% de cadastros irregulares. Então, isso já diminui para a prefeitura um esforço em algo que ele não deveria fazer. E aí, nós vamos lá e fazemos o cruzamento com as bases públicas que nós temos, Receita Federal, etc. Em média, nós conseguimos encontrar para esses municípios 2 a 3 vezes mais empresas no município ativa que não estão na base da prefeitura. Nossa. Ou seja, essas empresas estão emitindo nota aonde? Onde está o alvará dessas empresas? Né? Então, recentemente, há alguns anos, né, houve-se uma popularização de carros de locadora com placas de Belo Horizonte e rodando no Brasil inteiro. Ou seja, gastando o asfalto em Cuiabá, mas pagando IPVA em BH. Então, esse tipo de cruzamento de informação é fundamental para que o município possa tomar uma atitude, possa procurar essas empresas. Teve um caso recente de uma prefeitura aqui no interior de Mato Grosso, onde a empresa estava sediada no município, só que o alvará era de outro município e emitia nota por outro município. Ou seja, o ISS ia todo para o outro município. E era um valor muito considerável. Ou seja, o município ele precisa ter essa informação para poder tomar uma atitude, buscar esses empresários. E a gente não está falando de punir, não. A gente está falando só de legalizar. Se ele está naquele município, utiliza a base naquele município, contrata naquele município, nada mais justo do que ele pagar o ISS àquele município, emitir o alvará àquele município. Né? Então, isso é uma arma para que os prefeitos possam tomar as decisões. Né? Ou seja, imagine se ele saísse no comércio, bater na porta de cada um, tendo que fiscalizar. Você tem alvará? O seu alvará é aqui? Ah, você não tem alvará, seu alvará é de outra cidade, o seu ISS está aqui. Então, ou seja, imagina o trabalho manual e humano para isso. Esse cruzamento... É uma gestão inteira fazendo isso. Você passa 4 anos fazendo isso, você não consegue fazer, dependendo do tamanho da cidade. Nós conseguimos realizar esse trabalho em 2 dias, 3 dias. Ou seja, a gente está promovendo, a gente está chamando de diagnóstico de melhoria de eficiência fiscal. Esse diagnóstico é muito acessível a todos os municípios. Então, com esse diagnóstico, o município ele pode ter em mãos as informações precisas para poder tomar uma decisão. Né? É como você vai no médico. Sinto uma dor, vou ao médico, ele vai me examinar. Depois desse exame, ele vai me dar uma receita. E é o que a gente faz. A gente vai nos municípios, os municípios em geral têm muitas dores que precisam ser sanadas, e a tecnologia pode sanar muitas dessas, e nós fazemos o quê? Nós fazemos um diagnóstico, fazemos um raio-x do município, e entregamos algumas informações para o município para que ele possa dar andamento e melhorar, resolver essas dores. Né? E também apoiamos no pós, porque é muito interessante, porque você mostra para o gestor onde está o gargalo, e a gente sabe a dificuldade da mão de obra na maioria das prefeituras, né? A máquina, às vezes muito enxuta, às vezes não tem uma mão de obra específica, como, por exemplo, um cientista de dados. Não são todos os municípios que têm acesso, na sua base, a um cientista de dados. E nós temos isso, justamente para quê? Para promover uma maior eficiência. Então, os municípios, a gente conseguiu casos muito legais, onde a gente conseguiu potencializar em 3, 4 vezes o faturamento, a arrecadação municipal, que o município não fatura, a arrecadação municipal, perante ao ano anterior. Imagine-se dobrar a sua arrecadação.
Caso não tenha eficiência do 100%, dificilmente teria, mas se você consegue aumentar em 20%, 30%, já é muito significativo. Ou seja, é um dinheiro que o prefeito não via, que a gente mostra onde está esse dinheiro, e ele pode buscar esse dinheiro de forma legal. Isso não quer dizer que ele está aumentando imposto, ele não está penalizando o comerciante, ele não está penalizando o cidadão, ele só está trazendo eficiência. É como um vazamento, né? Está cheio de buracos que vai indo esse dinheiro, esse recurso que poderia ser utilizado, né, para outras áreas. Para a gente encerrar, eu acho que a gente está até extrapolando um pouco o tempo, mas eu acho que é um assunto que demanda, né, um pouco a gente compreender, até o internauta que é leigo, eu acho que está assim, tá bem didático o que o Léo está trazendo aqui, gente, mas assim, agora eu queria, para a gente aprofundar um pouquinho mais, Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei está aí, foi recentemente sancionada, está em vigor, mas ainda tem muito o que avançar em relação às normas, porque o cidadão está ali, ele está vendo que já teve vazamento de dados aí de milhões de CPFs, né? Quem que é responsável por isso? Se o meu CPF for utilizado para um crime que eu não pratiquei, que alguém praticou em meu nome. A gente, assim, falando um pouco como cidadão, você ouve muito isso, né, de cruzamento de dados, de utilização de dados, os dados são públicos, então meu CPF tá na Receita Federal, tá na Prefeitura. Mas, assim, o que essa lei pode contribuir, vai contribuir para esse momento, né, para esse trabalho justamente de utilizar esses dados de forma correta, séria, como a gestão pública pode também punir se houver algum tipo de vazamento ou fiscalizar esse tipo. Eu não sei se foi muito claro, eu fiz muitas perguntas numa só, né, Léo? Mas é algo que me veio agora, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados vai ajudar nesse trabalho? Ajuda. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, a famosa LGPD, ela vem num momento muito importante, né? Com com o avanço tecnológico, é fundamental que os órgãos de controle tenham mais rigor quanto à utilização das informações dos cidadãos, das empresas também, né? As fraudes estão aí todos os dias, né? E a gente fica alheio a tudo isso. Então a LGPD, ela chega para normatizar. Eu confesso, não sou pessimista, mas é muito difícil que a gente consiga ter um amplo enquadramento, né, de todo o cenário no prazo esperado. Tanto que foi adiado por algumas vezes, né, a questão da LGPD, etc. E há muita discussão ainda sobre isso. Recentemente, nós tivemos um grande vazamento de dados. Né, e isso mostra a fragilidade com que a gente lida com isso ainda. Né? Os órgãos de controle precisam, sim, estar cada vez mais atentos. Mas é um caminho sem volta. Né? É preciso que a gente se adeque, que a gente busque as boas práticas. E a LGPD, eu não tenho dúvida que ela vem para ajudar, que ela vem para normatizar, né? E para dar essa qualidade. E justamente para trazer ou manter no mercado as empresas sérias. Né? Porque, infelizmente, tem muita gente que utiliza esses dados de forma irregular, empresas que vendem os nossos dados, isso é terrível, né? Então, assim, vale lembrar que todo o trabalho que a gente realiza, ele está amparado na LGPD. Então, a gente tem um controle a gente é muito crítico com relação a isso, né? Com essas informações, são informações rastreáveis, então a gente presta esses serviços de uma forma muito legal, né? E, assim, a gente está muito feliz com essa normatização, porque eu acho que isso é fundamental, isso é um avanço, né? O mercado bem regulamentado, né? Onde existem regras específicas, elas te dão uma segurança, elas te dão uma maior segurança, principalmente para aqueles que trabalham de forma séria, né? E profissional. E aí a gente está torcendo muito para que os órgãos de controle consigam melhorar a eficiência nessa gestão da LGPD. As prefeituras precisam se atentar muito à LGPD. Eu vejo muita prefeitura ainda que nem se atentou a isso, não tem buscado se enquadrar, sabe? O governo federal, a gente tem visto aí alguns esforços no sentido de promover cursos, seminários, cartilhas, mas infelizmente, andando, né, nas prefeituras, a gente vê ainda que é um assunto ainda muito cru, né? Ou às vezes desconhecido. Sabe-se o que é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas não houve um aprofundamento de como isso pode ser realmente implementado e como isso pode impactar de fato a gestão.
né? Reitero, de forma positiva. Essas mudanças, elas vêm para trazer um benefício, né? E acho que todos os gestores deveriam ter a tecnologia como uma grande aliada da sua gestão. Acho que isso é fundamental. É uma grande aliada para que a gente possa continuar avançando cada vez mais e promovendo, né, qualidade para quem mais interessa, que é o cidadão. Sim, sim. Léo, muito obrigada pelas suas Obrigado, informações. agradeço a oportunidade, viu? Tá joia. A gente espera que a gente possa contribuir para esse debate, né? Claro. E quem quiser continuar esse debate, aproveitando para fazer um merchan, isso, justamente. nós temos Onde que nós encontramos vocês? Nós temos nas redes sociais, L2Inova, né, @L2Inova, e o nosso site, www.l2inova.com.br. Tá ótimo, fica a dica aí. Obrigada. Obrigado, viu? Então a gente ouviu aí, gente, o Léo Stefan, CEO da L2Inova. Dá uma procurada lá, você que está no interior, você que trabalha em uma prefeitura, né, você que está também estudando e quer se interessar mais sobre isso, sobre essa área, né, da ciência, tecnologia da informação, dá uma sondada lá, entre em contato com o Léo. Compartilhe essa entrevista, ela está disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News, é só ir lá, curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.